E aí eu já vou chamar para a nossa mesa, né, os nossos ilustres palestrantes, que eu digo que são sócios do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Então vamos chamar o nosso sócio, né, Leônidas Quaresma, fiscal da Receita Federal, que todo mundo conhece. Ele aparece muito na televisão, nas épocas de imposto de renda, né, Leônidas? Então, Leônidas para a mesa. Por aqui, ó. Vem pelo tapete vermelho, que hoje é o dia do profissional da contabilidade. E o nosso outro sócio, pessoal, que nos ajudou a redigir a lei de multas abusivas. Até chegou agora a nossa presidente Damares, que está aqui também, que foi a pessoa que encampou, eu vou conseguir fazer isso, e o nosso Gerson Estocco, da Gaia, advogado, é o nosso outro sócio, né? Essas são pessoas que a gente tem que tratar assim, com muito carinho, porque eles cuidam da gente também na nossa profissão. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos, pelo prestígio dessa casa. Obrigado ao CRC, a Vitória, a Márcia e a todos, Larissa, a todos que nos permitiram estar aqui hoje com esse lisonjeiro convite. Leônidas, obrigado também. E faço já uma referência ao companheiro de mesa e dizer que é sempre uma satisfação estar aqui no CRC. Muitos já me conhecem, mas eu sempre gosto de fazer a apresentação dizendo que, embora eu esteja advogado, eu sou contador de origem. Então, a minha alma pulsa em um débito e crédito e não me espanto muito com essa linguagem contábil, ao contrário, é dela que tem na minha vida feito de instrumento de trabalho. E a nossa ideia aqui hoje, como combinamos com o companheiro Leônidas Quaresma, é de que eu faria uma apresentação geral da legislação, inclusive passando pelo aquilo que a gente tem chamado de day after, né? Que é o que acontece depois de 31 de dezembro de 2014, que é a base da lei, e depois nós abriremos as questões, e essas questões serão basicamente respondidas então pelo doutor Leônidas Quaresma. Pois bem, esse tema de regularização, né, que a gente já de início, já fiz essa observação, vou fazer agora em outros eventos, a gente às vezes até, para batizar alguma coisa, a gente traz um nome que talvez não seja tão técnico, né? Então a gente tem batizado esses eventos de repatriação de ativos e valores do exterior, mas que na verdade não é bem uma repatriação, é uma regularização, porque você não é obrigado, como contribuinte que se regulariza porque tem algum ativo lá fora que nunca foi declarado no Brasil, você não precisa necessariamente, para se regularizar, repatriar, porque repatriar significaria trazer necessariamente aquele ativo para o Brasil, seja um recurso, ou seja, eventualmente, uma sociedade que está no exterior, trazê-la como sede para o Brasil, enfim. Isso não é uma verdade, isso seria até anti-isonômico, porque, por exemplo, se você tem um imóvel no exterior que teria que ser declarado e não foi até então, ele precisa ser declarado, mas esse nunca seria repatriado, por óbvio, né? Então, a lei, na verdade, tecnicamente falando, é uma lei de regularização de ativos não declarados no exterior, que estão no exterior e nunca foram declarados no Brasil. Lembro também, talvez até antes de tudo, que muitas pessoas perguntam assim, e muitas até surpresas, por incrível que pareça, alguns que foram já ao meu escritório, e falam assim, mas eu nunca declarei porque eu achava que eu nunca tinha que declarar esses ativos, porque eles estão lá fora. E aí eu sempre digo o seguinte, senhores, imposto de renda, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, no Brasil, você é contribuinte em relação
a todos os ativos, receitas principalmente, porque o que gera imposto de renda é renda. Se não for renda, não tem imposto de renda. Mas se você tem uma renda que desta renda fez construir um patrimônio, e se essa renda nunca foi declarada, é disso que nós estamos falando na lei de regularização. Porque a lei pressupõe que se você tem um imóvel lá fora e nunca declarou, é porque antes você teve uma renda e que essa renda nunca foi declarada e você utilizou essa renda para a aquisição daquele imóvel, como assim também aplicações financeiras, contas correntes no exterior, enfim, qualquer outro tipo de ativo que você tenha no exterior e nunca tenha declarado. Então veja, se antes você deveria ter declarado e nunca declarou, é uma oportunidade. Mas voltando um pouco à história de que o Brasil sempre tributou a renda mundial. Sempre tributou a renda mundial. Obviamente respeitando aí os acordos internacionais para evitar uma dupla tributação, que é uma outra história. Mas, como regra geral, qualquer renda obtida no exterior, essa renda ela deve minimamente ser declarada no Brasil. Se vai haver pagamento de imposto de renda sobre essa renda ou não, é uma consequência de haver um não tratado internacional para a tributação ou dispensa de tributação dessa renda. Mas, a priori, ela tem que ser, como falei, no mínimo declarada. E uma consequência lógica é declarar e, se tiver que pagar o tributo, pagar. Só que muitos achavam, como eu falei, talvez desavisadamente, que só por ter esse ativo no exterior, essa renda ganha no exterior, eu achava que nunca precisava declarar, o que não é uma verdade. Né? E estão descobrindo agora que tem que declarar e que tem que pagar algum valor de um tributo para se regularizar. Então vamos começar, propriamente dito, o nosso evento. Como eu falei, só para repetir, eu vou dar uma passada na legislação como um todo, fazer algumas observações. O Dr. Leônidas também ficará à vontade, nós já combinamos para também intervir em qualquer momento, mas peço que os senhores aguardem, então, o final da minha exposição, para que nós comecemos, então, a abrir para a plateia as perguntas de qualquer ordem que os senhores desejem fazer sobre o tema. Então, a Lei 13.254, agora 16 de janeiro deste ano, de 13 de janeiro deste ano de 2016, ela traz à tona, né, essa possibilidade, essa janela de oportunidade, que eu tenho que chamar, no sentido de se regularizar aquele contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, que é outra coisa que se pergunta também. As pessoas jurídicas podem se regularizar? Sim, a lei também ampara eventuais pessoas jurídicas que não tenham declarado ativos no exterior. Então ela serve para um lado e para o outro. Na prática, no mais das vezes, quem está com algum problema nesse sentido é uma pessoa física. Dificilmente a gente tem pessoa jurídica, mas já bateu um caso no nosso escritório de uma pessoa jurídica que tinha um ativo no exterior que não tinha sido declarado. Então a lei também ampara. E essa lei dispõe sobre o regime especial de regularização cambial e tributária, né, de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país. Dessa expressão, que na verdade é o título, né, que se dá aí a lei, né, aquele item inicial da lei, nós extraímos já alguns elementos importantes. Um dos elementos importantes dessa expressão, como eu falei, primeiro que a lei não trata de repatriação. Então ela usa a expressão ou a palavra regularização. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, ela trata não só da questão tributária
mas também da questão de regularização cambial. O que ambos, uma regularização cambial e uma regularização tributária, vão ao encontro de uma, que é uma consequência lógica, é que se você não se regularizar, você ainda fica passível de ser punido criminalmente. É só haver uma denúncia, né, do Ministério Público, por exemplo, né, e um processo correr na medida em que você não se regularize e ser punido por uma situação, por exemplo, tipificada no direito penal como crime de sonegação fiscal ou crime de evasão de divisas, no caso cambial. E o crime de evasão de divisas, inclusive, é caracterizado, ele é tipificado também pelo fato de você estar mantendo um numerário no exterior, ele pode ter sido ganho há muito tempo, mantendo um numerário no exterior sem a devida declaração aos órgãos competentes, ordinariamente o Banco Central. Okay? Um outro ponto também que é importante, também dessa expressão, é que a lei trata não só de recursos, mas de uma regularização de bens, né, ou direitos. Esse é um outro ponto importante. Como eu falei, no pressuposto de que você, como contribuinte, se você tem um bem no exterior, é porque antes você teve uma renda, e uma renda que não fora declarada. Na medida em que ela não foi declarada, a oportunidade é agora dela ser declarada através do ativo, já que você já não tem mais a renda trocada pelo ativo, então, e esse ativo passa a ser declarado e acaba sendo, então, como a gente vai ver na frente, a base de cálculo, o seu valor, a base de cálculo para fins do imposto que é devido para, no sentido da regularização. E um outro item, talvez de extrema importância, é a questão da licitude, né? Origem lícita deste numerário. Porque se nós tivermos um caso de origem totalmente ilícita, quer dizer, totalmente fica por minha conta, talvez, vamos tirar para sermos mais técnicos. De origem ilícita, esse numerário ele não pode ser repatriado, ou melhor dizendo, regularizado, para esses fins, que são fins no sentido de uma anistia tributária, cambial e penal. Ora, se eu tenho uma renda que ela não é originária de uma atividade ilícita, exemplo, comércio de drogas, ela não pode ser repatriada. Então, repatriado aqui, sempre entre aspas, né, porque é a expressão talvez não técnica, mas a expressão que mais se usa para se dizer do ingresso na regularização. Então, o que é importante também é que nós tenhamos, embora muitas pessoas também nos perguntam assim, mas eu preciso fazer provas, talvez até seja objeto de qualquer pergunta, ou que o doutor Quaresma queira fazer alguma observação. Eu preciso ter um documento para provar a origem do dinheiro para fins desse momento da declaração, de adesão, etc. Não. Mas, para você ter uma segurança de que, de fato, você pode, se instado a isso, provar a isso do dinheiro, você precisa voltar a antes de 2014, sim, e juntar o máximo de documentos possíveis. Deixe um dossiê guardado na sua gaveta, porque nós, inclusive, como contadores, nós sabemos muito bem o seguinte: depois que você contabiliza alguma coisa, dificilmente você volta para rever aquele lançamento. Então, fazendo essa analogia, eu diria o seguinte: dificilmente alguém em 2017 ou 2018 vai voltar para ver se os documentos que ele buscou hoje estão corretos ou não. O esforço é nesse momento de se buscar documentos que possam comprovar de fato a origem lícita
do bem, ou do direito, ou dos recursos que você está regularizando. Então, para isso, você pode sim ter que, neste particular da documentação, ter que voltar a antes de 2014. Não para fins de calcular o imposto, mas para fins de demonstrar a licitude do ganho daquele recurso que fez gerar mais recursos ou a compra de algum outro bem. Ok? Então vamos. A história, a contextualização desta norma. Né? Na verdade, o mundo, pessoal, tem mudado com essa questão de paraísos fiscais, numerários que não são declarados, que você esconde e que você bota, quanto mais escondido possível, menor a possibilidade dos fiscos, de um modo geral, não só o brasileiro, mas os fiscos mundiais, alcançarem aquele seu patrimônio, aquela sua renda, abocanhar com um pedaço muito grande tributário, que em quase todos os países que não são paraísos fiscais, a gente tem uma carga tributária relativamente elevada, independentemente se o recurso é aplicado bem, se é aplicado mal, mas na Alemanha a carga tributária é altíssima, nos Estados Unidos não fica muito atrás, etc. Então, essa fuga, ela é muito, talvez até do ser humano, né? De buscar esconder alguma coisa para preservar o seu patrimônio, sem ser abocanhado por um pedaço daquilo, expropriado de um pedaço daquilo, pelo imposto de renda de cada país. Então não é uma novidade de que brasileiros, por exemplo, tenham também tentado, no passado, fazer também essa certa proteção do patrimônio sem fazer uma devida declaração. Mas como o mundo está tão mudado, que eu sempre tenho trazido à tona um exemplo muito singelo, mas que ele retrata exatamente a situação que me parece estamos vivenciando hoje, que é o seguinte: a Suíça, ela sempre foi um cofre intransponível de segredos, inclusive, em que na época da Segunda Guerra, alemães e judeus colocavam dinheiro dentro do mesmo cofre, ou seja, dentro da Suíça. A Suíça não foi invadida, né? A Suíça preservou esse segredo até agora, bem pouco tempo, e a Suíça, não obstante, com a pressão do mundo, passou a abrir as informações dos seus clientes a outros. E, por exemplo, o escândalo do HSBC lá, que apontou, por exemplo, que tinham 4.000 e poucas contas de brasileiros, né, naquele HSBC de lá, demonstra muito bem de que há uma busca incessante nesse momento por uma mudança de filosofia, de hábitos, convergindo à transparência internacional. Temos um segundo exemplo, não tem nada a ver com isso, mas que demonstra onde eu estou querendo chegar. O caso da Apple, que foi agora instada a pagar os impostos devidos à Irlanda, quando a própria Irlanda está considerando que dera ela, a Irlanda, como um país soberano, né, um regime fiscal diferenciado para a Apple. Mas a questão é, mas será que aquele regime fiscal diferenciado poderia ter sido dado, né, dentro das regras da União Europeia? Então, são questões que aparecem e que antes não apareciam. Muitas empresas, por exemplo, americanas, botavam sua sede jurídica em países com uma tributação mais abrandada. E hoje, a busca por esse tipo de tributação, independentemente da localização jurídica, né, os países têm feito essas investidas. E esse assunto já vem sendo discutido através do G20, através de reuniões do BEPS e etc., há algum tempo, e o Brasil, embora não seja membro oficial da OCDE, o Brasil participou ativamente das reuniões do G20, que culminou, nesse caso,
que nós estamos hoje aqui de regularização de ativos no Brasil, de uma necessidade de fiscalização entre países que comungam da mesma ideia, de que tem seus respectivos contribuintes em cada um dos seus territórios, que tem receitas, que tem ativos, que tem bens em outros países e que não eram declarados, e que, se fossem, geraria uma tributação nos seus respectivos territórios. Então, esses países firmaram um acordo internacional no sentido de uma mútua transparência administrativa entre eles, né? E esses países, dentro desse bloco, o Brasil entrou e, até de antemão, já fez separadamente um acordo, que é o chamado FATCA, né? Foreign Account Tax and Compliance Act, internalizando o ano passado as regras do decreto legislativo 146, as regras de troca de informações entre Estados Unidos e o Brasil. Então, o Brasil e os Estados Unidos já estão trocando informações desde a base de 2014. E o Dr. Leônidas também pode confirmar que o Brasil passou a ter, a possuir essa base de dados também, não só, mas também através da e-financeira. Não é isso? Que foi, inclusive, muito criticada, levada, inclusive, essa questão para o Supremo Tribunal Federal, se era uma quebra de sigilo, então uma ofensa à Constituição Federal Brasileira, mas que o Supremo entendeu que não. E o que é a e-financeira? Um formulário eletrônico no qual os bancos têm que apresentar toda a movimentação anual, não é saldo, movimentação anual daqueles correntistas que têm aplicações ou movimentações em conta corrente acima de R$10 mil ano, não é isso? Acho que é até mais restrito, é mais abrangente essa pesquisa, se não me engano, acho que eram 6 mil reais por mês, alguma coisa assim, é um valor bem pequeno. 6 mil pessoas jurídicas e 2 mil pessoas físicas. 5 jurídicos e 2 físicos. Então é isso. Obrigado pela ajuda da plateia. Mas fato é o seguinte, os valores são muito pequenos. Vale dizer, sendo generalista, eu diria, 100% quase de todas as informações que passam no banco, de cada correntista, é transmitida através dessa e-financeira para a Receita Federal, que através desse mecanismo passou a filtrar as informações, no caso, por exemplo, para atender ao FATCA, as informações de americanos ou residentes fiscais nos Estados Unidos da América que têm contas no Brasil. E essa primeira remessa já foi enviada em relação à base de 2014 para os Estados Unidos. Como, com certeza, a Receita Federal, de certo, já recebeu as informações de brasileiros, né? E residentes fiscais no Brasil, não só brasileiros, mas residentes fiscais no Brasil, que têm contas nos Estados Unidos da América, né? E informações essas que já vieram com a base de dados, pelo menos o saldo, no mínimo, de 31 de dezembro de 2014. Com relação à troca de informações de outros países, aí o Brasil já tinha internalizado essa linha de discussão que foi feita, mas ainda não era lei no Brasil, de troca de informações com membros da OCDE e outros países que também não são membros da OCDE, mas passaram a integrar também esse bloco que vai trocar informações entre si. O Brasil já tinha feito publicar o Decreto Legislativo
105, agora no início de 2016, março, abril, se não me engano, desse ano, e agora, em 29 de agosto de 2016, essa matéria é regulamentada através do decreto 8.842, que ratifica a internalização, que conta atualmente com 103 países de jurisdições signatárias e 86 dos quais já tendo ratificado esse acordo. Quer dizer, são 86 países que já irão trocar informações financeiras. Aí muitos perguntam, mas só informações financeiras? Num primeiro momento, sim, mas tanto inclusive as regras do FATCA, não dão conta só de informações bancárias, não. Mas a possibilidade do Brasil trocar informações em relação a todos os demais ativos. É que no primeiro momento, como eu falei, até considerando a IE financeira, o Brasil está trocando com os Estados Unidos, e já está trocando, como eu falei, desde o ano passado, informações com base de dados financeiros de 2014. Mas não há nada que obste que daqui para frente haja um aperfeiçoamento e comece a haver troca de informações em relação a sociedades no exterior, né, a seguros, a qualquer outro tipo de ativo. E essa mesma tônica, ela se apresenta nesse decreto 8.842 em relação à troca de informações com esses tantos outros países, né? Possivelmente essa troca de informações com o bloco desses 86 países vai acontecer em 2017, base 2016, não obstante, pode haver uma troca retroativa, é só haver um acordo entre esses países, não é uma segurança absoluta que não possa retroagir, e um outro bloco de outros países só trocarão informações com o Brasil a partir de 2018. Né? Bom, como eu disse, essa linha de troca de informações ou de regularização não é uma novidade brasileira, porque outros países, como a título de ilustração, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, Chile, Argentina, outros países já fizeram seus respectivos programas de regularização fiscal. Né? Em tributação, alguns pouco mais brandas do que a do Brasil, outros menos brandas, mas enfim, todos de alguma maneira buscaram atrair os contribuintes que não estavam regularizados e passaram, né, a impor uma certa regularização. E aí, meus amigos, uma posição minha, eu falei ainda agora numa expressão, janela de oportunidades. Eu acho que é uma grande janela de oportunidade para aquele que tem um ativo no exterior não declarado, que o faça. Por quê? Se antes ele tinha uma cortina, né, grande, e talvez espessa, a ponto de que os ativos que ele tinha no exterior possivelmente não seria enxergado pelo fisco brasileiro, a partir dessa troca de informações, essa cortina não vai passar de um véu transparente. E como um véu transparente, ele, se não se regularizar, ele pode ter um problema sério na frente. Não só o tributário, mas como eu falei também, da questão criminal. Não fosse ainda uma multa por não declaração ao Banco Central, que quando você tem um ativo lá fora superior a 100 mil dólares, este ativo ele deve ser declarado ao Banco Central. E a multa mínima administrativa pela não entrega é de 25 mil reais. Então, é pesado. Multa essa que está sendo anistiada também da mesma forma, desde que haja a adesão à regularização. Bom, aqui, só para que os senhores saibam, no final desse evento, ou amanhã possivelmente,
nós disponibilizaremos essa apresentação, então não há necessidade de copiar, e algumas coisas que, até dado o adiantado da hora, a gente não vai necessariamente aqui ficar passando todas as lâminas, mas aqui as regras do FATCA, né, que está em vigor, então, como eu falei, desde junho de 2015, Estados Unidos vai fornecer informações relativas ao ano de 2014, nome, endereço, CPF, CNPJ do brasileiro, de toda pessoa que seja residente no Brasil e titular da conta, número da conta ou informação funcional equivalente na ausência do número de conta, nome e número de identificação da instituição financeira informática dos Estados Unidos, valor bruto de juros pagos na conta do depósito, valor bruto de dividendos de fonte dos Estados Unidos pagos ou acreditados na conta, valor bruto de outras fontes de renda dos Estados Unidos pagas ou acreditadas na conta, desde que sujeitos à obrigação de prestação de informações constantes do capítulo 3, a linha A, etc., do Código da Receita Federal dos Estados Unidos. Né? Enfim, vejam que a informação ela é relativamente completa, para não dizer totalmente completa. Né? Pelo menos nesse momento, como eu disse, as informações estão sendo muito em cima dos dados e informações bancárias, mas que nada obsta que isso se espraie para outros itens, por exemplo, como aluguel de um bem que esteja nos Estados Unidos. Muitos compraram, por exemplo, apartamento em Miami e não declararam no Brasil. Esses apartamentos geram renda, aluguel, que também não são declarados ou não eram declarados até então no Brasil. Pode ser que essa informação daqui a pouco apareça para a Receita Federal. Bom, o escopo do REST, do que a gente batiza, né, de REST, que é a sigla para essa regularização, como nós já falamos de recuperação, regularização de bens e direitos de origem lícita, ou seja, adquiridos com recurso decorrente de atividades permitidas ou não defesas em lei, não defesas não proibidas em lei, assim como produto, objeto ou proveito dos crimes anistiados por lei. Vejam que até produtos de crimes, de alguns crimes que estão no artigo 5º da lei, são permitidos você fazer a declaração. Mas quando você vai neste artigo 5º, você vai constatar que não tem atividades ali que são anistiadas, mas que ao mesmo tempo elas são ilícitas, no sentido de não ser permitidas no Brasil. E um exemplo clássico seria esse, por exemplo, de você ter um ganho com drogas. Um grande exemplo de que não está essa renda anistiada, eis que ela não é uma renda de origem lícita. Um outro ponto importantíssimo da norma é que residentes ou domiciliados no Brasil, em 31 de dezembro de 2014, é que são os eventuais beneficiários dessa norma. Quer dizer, não são contribuintes que... muitos eu estou ouvindo falar, aqui saiu uma reportagem no Globo no domingo passado, de que muitos estão saindo do Brasil para não declarar. Não é isso, Leandro? O que se constata é que muitos contribuintes estariam ficticiamente saindo do Brasil. Quer dizer, ele continua aqui, mas dá a impressão, faz a comunicação de saída, faz a declaração de saída definitiva, mas na realidade continua aqui e, fingindo que está no exterior. E a Receita já está atenta para isso também. Ainda tem um ponto, né? Mesmo que ele saísse hoje, né, regularmente, ou seja, entregando a declaração de saída, a comunicação, etc., em 2014, ele estava no Brasil e era residente fiscal no Brasil. Quer dizer, ele pode ser punido, sim, por um crime, e é óbvio que é mais difícil, tem que, talvez, se for caracterizado o crime, vai haver um processo no Brasil, esse processo possivelmente vai, se querer atingir a pessoa que de fato se mudou para o exterior, né? Considerando uma pessoa que de fato tenha se mudado para o exterior agora,
pode atingir essa pessoa, fica mais difícil, porque obviamente vai depender da legislação do país de origem a receber alguma carta revogatória e faça eventual extradição ou cobre dessa pessoa no exterior alguma coisa que ele devia no Brasil. Mas não é impossível de acontecer, né? Extradições, de vez em quando, nós estamos vendo aí em outros casos. Então, não é impossível que isso venha a acontecer. Então, por isso é que eu digo que eu tenho brincado principalmente com aqueles que são mais velhos, assim como eu, que conheceram o fundo de garantia na época em que era optante e não optante. Só que você entrava na empresa, ninguém perguntava se você queria ser não optante, ele te dava um documento de opção. Então, a opção e não opção, só existia uma opção, que era você optar. Sendo extremamente redundante. Mas é o que eu quero dizer. Aqui, sinceramente, não vejo muita opção, senão aderir. É por aí. Eu mais ou menos compararia esse momento atual com 90, 91, quando, na época do Collor, ele permitiu que as pessoas reavaliassem seu patrimônio a valor de mercado. Eu conheço muita gente que, com medo do imposto sobre fortuna, achava que aquilo era uma armação do governo, que ele viria, digamos, queria saber quantas pessoas tinham de patrimônio real para tributar aquele imposto sobre grande fortuna e tal, e nada aconteceu. Muita gente se arrependeu por não ter aproveitado aquela oportunidade. O que eu vejo hoje é isso, e a gente constata que a motivação da lei claramente é arrecadar recursos. Então, eu acho que as pessoas devem se despir daquela preocupação de achar que tem alguma coisa por trás. Eu não tenho, digamos, eu não sou governo, sou funcionário do Estado brasileiro, não sou governo, mas eu pessoalmente não acredito que tenha alguma coisa, digamos, de ruim por trás disso. Muito pelo contrário, eu acho que é uma chance das pessoas, digamos, botarem a cabeça no travesseiro e dormirem tranquilamente se fizerem essa regularização. Perfeito. Com o que eu concordo. Absolutamente. Não acho que haverá necessariamente uma caça às bruxas, senão para aqueles que não se regularizarem. O regime também de regularização, ele se aplica também a espólio cuja sucessão esteja aberta em 31 de dezembro de 2014. Quer dizer, se tiver esse espólio, né, ainda com vamos chamar assim, a declaração de imposto de renda ainda não definitiva, final do espólio, espólio pode se regularizar através do seu inventariante. A gente estava até brincando com a questão da procuração, né? Ali. A Receita, digamos, no Perguntas e Respostas, eu diria que ela usa impropriamente a palavra procuração no caso de espólio. Quer dizer, o inventariante, como o espólio, obviamente, não pode ter certificação digital, a Receita está admitindo uma procuração eletrônica para o inventariante. Bastaria juntar alguns poucos documentos, do termo de inventariança, provando que o inventariante é o representante do espólio e consegue fazer a DERCAT, Declaração de Regularização, com essa procuração eletrônica, que a gente chama de procuração NFB. Porque uma das exigências para se fazer a regularização é ter certificação digital. Então, passemos um pouquinho aqui. Não podem aderir pessoas, né, sujeitos que estiverem sido condenados em ação penal cujo objeto seja um dos crimes listados no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 13.254, ainda que se refira aos recursos, bens ou direitos a serem regularizados pela Lei de Regularização, pelo REST. Mas aqui uma grande discussão que ainda paira, e inclusive já com alguns contribuintes ingressando no judiciário, é que, diferentemente do que foi considerado até tem pouco tempo, de que a condenação em segundo grau, que poderia, paralelamente ao que nós estamos falando aqui, permitir a manutenção do condenado em prisão, aqui, quando a lei fala condenado, é condenado em primeira instância. Quer dizer, ele tem até possibilidade de ter recurso, sob o ponto de vista do direito
criminal, do direito penal. Mas para fins da anistia, o legislador entendeu que, se condenado em primeira instância, ele já é um excluído da lei. Ele não pode aderir à lei. Não significa dizer que ele não possa se regularizar, mas ele vai ter que se regularizar pelas vias ordinárias, como se não houvesse essa janela de oportunidade da Lei 13.254. Se a gente tivesse um caso de uma pessoa, né, que não tivesse a lei, batesse a nossa porta, olha, eu tenho um ativo no exterior, nunca legalizei, como eu faço? A gente procuraria orientá-los de como fazer, né, pagar os tributos devidos, pagar considerando os fatos geradores ordinários, desde a origem, enfim, pagar o que tiver que ser pago com multa, com juros, né, antes que venha o fisco e autue. E se ele já tiver uma condenação, porque certamente ele já foi autuado. Mas se ele pagar a multa de 75% ou de 150%, se ele foi assim autuado, ele também estará regular de alguma maneira. O que ele não pode é aderir a 13.254. Também não estão, e também não teria sentido isso, ter um benefício àqueles que não eram residentes ou domiciliados fiscais em 2014, que vieram, por exemplo, para o Brasil, brasileiros ou estrangeiros, mas que passaram a ser residentes fiscais no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2015. E também os detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, nem o respectivo cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção na data da publicação da lei. Então, se tiver um funcionário público que, em janeiro, né, quando a lei saiu, ele era detentor de cargo eletivo, ele carrega com ele a impossibilidade de adesão, não só para ele, mas em relação aos seus cônjuges, ao seu cônjuge e aos parentes consanguíneos ou afins. Eu escutei uma história que num município no interior de São Paulo, há uma família em que a pessoa tem um irmão que é prefeito e tem um irmão que é brigado com ele, mas quer regularizar-se. Não pode. Pelo menos via a Lei 13.254. Os irmãos já não se falam há anos, mas um deles é prefeito da cidade. E já era, obviamente, desde janeiro. Então, tem situações como essa. E a questão do funcionário público, sempre me pergunto, se ele só está proibido se ele tinha cargo diretivo na data da publicação da lei. Aqui também vale a pena uma observação importante, porque você pode ter sido, por exemplo, um vereador e abdicou, foi vereador, sei lá, há um tempo atrás e já não era mais na data da lei. Esse pode ser regularizado. Como também alguém poderia ser diretor, né, um secretário, alguma coisa, em 31 de dezembro de 2015. 1º de janeiro ele foi exonerado, pediu exoneração do cargo, enfim. Ele, na data da lei, ele não estava exercendo o cargo diretivo. Se não estava, a ele é permitido aderir à lei. Bom, conceitos utilizados pela lei. Recursos ou patrimônio não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação aos dados essenciais. Aliás, esse é outro ponto importante, porque eu já vi também, atendendo alguns clientes no escritório, que alguns até declararam a conta no exterior, mas declararam com um saldo menor. Ou declararam, por exemplo, só a conta corrente, mas não os demais ativos, as aplicações. Então ele já declarou, só que ele declarou de modo incompleto. E a ele também é permitida a adesão, né, regularizando essa conta por completo. Né? Sempre considerando os valores, os bens materiais ou imateriais, né, existentes na data, né, de 31 de dezembro de 2014, ou a possibilidade para aqueles que têm saldo zero, que a gente já fala já.
recursos ou patrimônio de origens lícitas, né, os bens ou os direitos adquiridos, com recursos oriundos de atividades permitidas ou não proibidas pela lei. Contrabando é proibido por lei, portanto não está iniciado. Entenderam? Ainda na questão de regularização, de conceitos utilizados pela lei, recurso ou patrimônio repatriados, objeto do REST. Todos os recursos, patrimônio, qualquer moeda ou forma. Quer dizer, muitos pensam assim, mas então é só em euro ou em dólar. Não. Você pode ter um patrimônio na Arábia Saudita, você tem que se regularizar também e vai transformar primeiro em dólar e depois transformar o valor correspondente em moeda local. Titular, proprietário dos recursos ou patrimônio não declarados, remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados indevidamente, porque tem muita gente também que já trouxe dinheiro para o Brasil, não declarou nem na entrada, né, e nem, no retorno, nem na saída e nem no retorno. Esse também está a ele permitido fazer a regularização. Aí aqui também é importante que essa regularização, ela aplica-se a todos os recursos, bens ou direitos, parece repetitivo, mas é importante a gente dizer que itens são esses, né? Depósitos bancários, cotas de fundos de investimento, instrumentos financeiros, apólice de seguro, operações de capitalização, empréstimos de pessoas físicas ou jurídicas, ativos intangíveis, inclusive, como copyright, marca que você tem, às vezes cientistas que fazem pesquisas e registraram alguma coisa no exterior e nunca declararam, e tem valor, né, no ativo que ele tem, veículos, aeronaves, bens imóveis em geral, ou ativos que representem direitos ou bens imóveis. Mas a lei, não obstante, ela é, neste particular, exaustiva. Então, por exemplo, joias no exterior, obras de arte, podem ser regularizadas, não ao amparo da lei. Então, no amparo da lei, joias e obras de arte estão fora, porque a lista, nesse particular, dos bens, recursos e direitos no exterior, é uma lista exaustiva. Bom, aí aqui a gente começa a falar sobre, no final das contas, a base de cálculo, que é um dos itens mais polêmicos, mas aqui a gente vai revelar o texto, basicamente o texto fiel da lei, em relação à base de cálculo, sobre a qual recairá o tributo. E a gente antecipa logo, acho que a maioria já conhece, a gente tem uma tributação, no final das contas, de 30%. Mas a gente tem que entender que essa tributação, que no final das contas, para a repatriação, ela é de 30%, ela é dividida em dois pedaços. Um, o próprio imposto de renda, de 15%, e um outro de uma multa de igual valor, mais 15%. Somando 15 com 15, na prática a gente tem 30%. Mas a gente não pode esquecer que o imposto de renda que está sendo levado a cabo, o imposto de renda em si, ele é 15%. Até tem uma questão de, já dentro do Supremo Tribunal Federal, tem duas ações de inconstitucionalidade desta lei, que a gente estava até conversando ali, eu e Leônidas, sobre as fragilidades dessas ações, mas basicamente elas pugnam como um dos argumentos principais a falta de isonomia. Como quem dissesse, você paga 27,5 se for para a tabela progressiva, e agora tem outros que estão aderindo e vão pagar 15. Primeiro, senhores, essa é uma lei que a gente não pode esquecer, que o pano de fundo dela é uma anistia. Toda anistia é, esquece-se o passado, regulariza-se e vamos viver o presente. Isso é anistia. O refis não é uma forma de anistia? Alguém questiona, por exemplo, quando você adere ao refis, o teu colega do lado pode até reclamar, falou, pô, mas eu paguei meus impostos inteiros e não tem restituição. E você que não pagou, aderiu ao refis e teve redução dos juros, redução da multa. Por quê? O refis é uma forma de anistiar uma parte do débito. Toda anistia faz um corte
começa a ver a vida para o futuro, esquecendo a vida pregressa. Esse é um ponto. Segundo ponto, o imposto de renda, ele é tributado, sim, no mais das vezes pela tabela progressiva, mas tem muitas rendas que são tributadas a alíquota de 15%. Então, é a alíquota mínima, basicamente, que o fisco tributa. Se a gente for pegar a tabela progressiva, não começa em 15, começa em 7,5, se eu não me engano, né? Então, quer dizer, a gente está permitindo uma regularização com uma alíquota que não tem nada, na minha maneira de ver, tão anti-isonômica assim. Poder-se até dizer que a multa, mas a multa ordinária por espontaneidade é 20%. Para caso o pagamento vai até 20 e a multa de ofício começa em 75. Mas se a gente falar de espontaneidade, no máximo é 20, quer dizer, sim, não tem nem tanta falta de isonomia nesse sentido, já que a multa aqui é 15. E a lei chama mesmo essa regularização de ganho de capital. Por isso a alíquota é 15%. É a alíquota do ganho de capital. Perfeito. No pressuposto que você está tendo um ganho de capital naquele momento que você declara um ativo que é a renda. Uma renda de ganho de capital. Porque essa lei, não podemos esquecer, ela é cheia de presunções. Até porque tem muita gente que ganhou dinheiro, o Leandro estava falando ainda agora, muita gente ganhou dinheiro na época do Collor e botou dinheiro lá fora com medo daquela questão de prender o dinheiro. Todo mundo ficou lá com 50 cruzeiros, 50 merrecas no banco. Muita gente fez patrimônio e tem muita gente batendo na minha porta lá para se regularizar, que eu digo, poxa, você esfriou dinheiro, né? Porque ele ganhou dinheiro lícito no Brasil, botou dinheiro de um modo ilícito lá fora e agora para regularizar aquilo que ele pagou imposto de renda na época, não pagou 27 mil porque não era a tabela de 27 mil, mas eu acho que era 25 a alíquota máxima, retido na fonte, às vezes até no empregado, mas botou dinheiro via doleiro lá fora com medo do Collor ou de outras coisas políticas no Brasil, e agora para regularizar aquilo que ele já pagou tem que pagar de novo. É a vida. É a vida. É aquele receio que você estava falando em relação ao imposto de grandes fortunas, aqueles que não aumentaram o patrimônio. Não aconteceu nada depois, mas todo mundo ficou com medo. Então, se a gente lembrar, essas pessoas que, digamos, têm recursos lá fora já há algum tempo, elas certamente tiveram rendimentos que deveriam ter pago ganho de capital moeda estrangeira e não fizeram. Então, se fizer a conta direitinho, mesmo pagando os 30%, os 15 mais 15, ainda estão no lucro. Com certeza. Bom, então vamos falar aqui. O que a lei diz para fins de base de cálculo. Quando eu tenho depósitos bancários, certificados de depósito, cotas de fundos, quer dizer, basicamente aplicações financeiras e contas correntes, ele diz que o critério é o saldo existente em 31 de dezembro de 2014, conforme o documento disponibilizado pela instituição financeira custodiante. Quando nós estamos falando de empréstimos de sociedades, né, que o credor é um residente no Brasil e o devedor é uma pessoa de fora, seja uma pessoa jurídica, seja uma pessoa física, esse empréstimo, a base de cálculo, o critério para a utilização da regularização é aplicar aqueles 30%, né, os 15 mais 15, sobre o saldo credor remanescente em 31 de dezembro de 2014. Se eu estiver falando de recursos, bens ou direitos de qualquer natureza integralizados em empresas estrangeiras sob a forma de ações, integralização de capital, contribuição de capital ou qualquer outra forma de participação societária, quer dizer, se eu tiver de fato uma sociedade no exterior, a base de cálculo é o PL, o patrimônio líquido desta sociedade em 31 de dezembro de 2014. E para isso eu preciso de um balanço. Inclusive a Receita Federal até já respondeu nesse sentido também, né? Na necessidade do balanço, inclusive dizendo que pode até ser feito por um contador do Brasil, desde que siga as regras do IFRS. Se eu tiver ativos intangíveis, como eu falei, marcas, copyright, né, e bens imóveis em geral, tais como veículos, etc.,
imóveis, aí eu tenho que ter um laudo com base no valor de mercado de 31 de dezembro de 2014. É necessário eu ter uma comprovação do valor de mercado. Aqui, talvez até, se os senhores me permitem, uma crítica, talvez, à lei. Por quê? Se eu posso ter tido um imóvel, né, e não regularizei, e comprei, sei lá, esse imóvel em Portugal em 1999, 200 mil euros, ok? Esse imóvel pode estar valendo em 2014 1,5 milhão de euros. A base é 1,5 milhão de euros. Ainda que eu tenha comprado e consiga provar que eu tinha 200 mil euros naquela ocasião não declarados e, portanto, utilizei-os para a aquisição do imóvel. E por que eu faço essa crítica, e por isso que eu abri esse parênteses, a crítica à lei? O legislador, acho que não pensou que, se fosse no Brasil, você declararia pelo custo de aquisição. Você pode até cobrar multa e juros retroativos, é outra história. Mas o teu bem, ele é sempre ao custo de aquisição. Você, até hoje, por exemplo, a gente está no mercado brasileiro, numa situação muito ruim, né? Então, se você comprar um imóvel hoje, possivelmente você vai pagar menos do que você pagava em 2012. Porque hoje a situação do país é outra. E às vezes você vou comprar um imóvel na Zona Sul. Com certeza, você vai comprar um apartamento hoje mais barato do que você compraria em 2012, 2013, onde os imóveis estavam muito valorizados. Não obstante, você vai declarar o preço que você pagou. E pode, mas daqui a pouco volta ao preço de 2012 maior. Tá bom, se você vender, você realiza o ganho de capital. Se você não vender, é o custo de aquisição. Então, aqui eu faço essa breve intervenção aqui, que me parece que aqui o legislador passou do ponto. Mas, não obstante, como eu falei, é uma regra de anistia. Você vai ficar discutindo se a base de cálculo é a sua tela? A data base está aí, 31 de outubro. Então, não dá para discutir muito. E aí vem a regra que passou a gerar uma certa polêmica, né? E eu acho que vou até me permitir deixar essa questão da foto do filme mais para o final. Possivelmente o Dr. Leônidas tem aqui a nos dizer alguma coisa, depois a gente pode fazer algumas intervenções, mas é a questão dos ativos não mais existentes ou que não sejam de propriedade do declarante em 31 de dezembro. Isso também está na lei. Ou seja, 31 de dezembro de 2014, nesse particular, a lei diz assim: se você tiver saldo zero, você ainda assim pode se regularizar. Como? Tomando o valor daquele ativo na época, né? O valor conhecido daquele ativo, óbvio, antes de 31 de dezembro de 2014. E também, não obstante ser saldo zero, nesse particular, a lei diz que para que você se regularize, você tem que pagar o imposto, os 30%, em cima do valor que você reconhece como o valor daquele bem na época que você se desfez dele, ou que você consumiu, enfim. Essa palavra, ou essa expressão, valores consumidos, essa expressão sequer aparece na lei. É mais uma forma de se interpretar essa norma, mas que vem num artigo, num dispositivo específico, que trata que, na minha maneira de ver, seria muito mais para os casos de você, como contribuinte, se permitir se anistiar dos eventuais crimes. Porque se não tivesse esse dispositivo, né, você, todo mundo aderiu porque tinha saldo de R$1. E você tem saldo zero, não pode aderir e fica sujeito, pelo menos naquele período de 5 anos, do fisco lançar e você ainda ser taxado uma denúncia, crime, por sonegação fiscal. Então, eu acho que a ideia aqui do legislador foi muito mais no sentido dessa regularização criminal, e obviamente para você se regularizar tem que pagar o tributo, não tem jeito, e foi a abertura nesse sentido. No meu ponto de vista, essa questão, digamos, essa retroatividade desse filme é muito mais por conta, efetivamente, do crime do que propriamente da questão tributária. O que acontece?
digamos, o crime de evasão de divisas, salvo engano, ele prescreve com 12 anos e é um crime continuado. Quer dizer, se você teve uma conta no exterior não declarada nos últimos 12 anos, não importa que você não tenha essa conta hoje, você pode vir a ser indiciado e criminalizado por isso. Por quê? Porque é um crime continuado. O fato de ter a conta, ou o fato de ter tido a conta até 12 anos atrás, por isso você está passível do crime. Quer dizer, quando ele diz que você pode regularizar, ainda que sejam saldos passados, ele está dizendo que se você pagar o tributo, é como se fosse uma fiança com remissão. Pagou a fiança, você está livre da penalidade. Se admite que teve a conta que tinha um determinado bem até 12 anos atrás, paga o tributo e se livra da penalidade criminal. É isso, e eu diria que nesse particular, esse pagamento e essa regularização, ela pode também ser tipificada como crime na medida em que não se regulariza, ao contrário, né, que não se regulariza, porque a tipificação do crime, do caso de evasão de divisas, é também manter no exterior sem informar as autoridades. E você manteve dinheiro no exterior, por isso que inclusive retrata o que você falou sobre crime continuado, porque, mas essa conta eu abri em 1990, então o crime já está prescrito. Não, mas peraí, mas você manteve a conta sem informar as autoridades brasileiras, então você pode ser classificado como tipificado num crime, e aí obviamente ser condenado ou não vai depender do que o juiz vai decidir, mas pode haver a denúncia do Ministério Público e passa por ser um processo criminal contra a pessoa, o que é sempre, obviamente, extremamente desagradável, né? Ainda que você tenha certeza que, eventualmente, as provas estejam a seu favor de prescrição, ou lá que seja, né? No mínimo, vai causar um desconforto, né? De você ter uma ação penal cursando contra a sua pessoa. Para fins de apuração do ativo, né, em real, em valores reais, né, da nossa moeda, ele deve ser expresso em moeda estrangeira, o valor expresso em moeda estrangeira deve ser convertido em dólar americano para a cotação fixada para a venda do Banco Central do Brasil para o último dia do mês de dezembro de 2014. Quer dizer, se já está em dólar estará, mas ele pode estar em uma outra moeda que não dólar. Então você tem que dolarizar. E aí depois dolarizado você traz a moeda real pela taxa de 31 de dezembro de 2014, 265,62. Pessoal, talvez eu me traindo, nas primeiras apresentações que eu fiz, eu até retifiquei, eu botava assim, simplificando, o dólar é 2,66, né, porque é 2,65, 2,62. Por que eu me retratei aqui? Porque para passar a botar o dólar certinho. Porque essa diferença de centavos aqui, a gente viu até em contas, né, Alexandre, no escritório, que dependendo do saldo que a pessoa tem, falar 2,66 ou 2,65, 62, gente, faz uma diferença tremenda esses centavozinhos, dependendo do montante que a pessoa tenha lá fora. Então, eu sempre fiz o seguinte, façamos nós os cálculos certinhos, porque com a taxa adequada, correta, porque senão pode dar zero. E se a gente for reparar, quem digamos, acreditou na lei logo no início e regularizou e pagou logo no início, teve uma vantagem enorme, que o imposto, na verdade, caía de 30 para algo em torno de 19 ou 20, quando o dólar estava quase 4. Na medida que o dólar cai, obviamente esse imposto sobe em real. Mas quem aproveitou da lei, acreditou e pagou já o tributo, fez a DERCAT e pagou já no início, com um dólar perto de 4, teve um ganho significativo. Perfeito. Bom, para aderir, né, deve ser apresentada perante a Receita Federal do Brasil declaração única com cópia para a ciência do Banco Central do Brasil, consolidando as informações pormenorizadas necessárias para a identificação dos recursos, bens e direitos de qualquer natureza, de que seja titular em 31 de dezembro, recolhimento do imposto de renda de 15 mais 15 de multa, como nós falamos, né? E essa adesão a rigor pela lei, ela se findará
no 31 de outubro. Né? E eu até já tento responder uma pergunta que certamente virá da plateia. Né? Desculpe me antecipando aí eventual resposta nesse sentido. Vai ser prorrogado? Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Né? Meus amigos, o que acontece? Há algumas discussões que têm sido travadas dentro do Congresso Nacional, apesar de Cunha da vida, de impeachment e tantas outras matérias tão importantes, reforma da Previdência e tudo mais, mas o Congresso Nacional tem, de alguma maneira, ou pelo menos alguns parlamentares, discutido essa questão de mudanças na lei. Uma delas, e que interessa a eles diretamente, é a possibilidade dos políticos poderem vir a aderir, revogando aquele dispositivo que nós falávamos anteriormente. Então, essa é uma linha que está, de fato, em pauta. E o que acontece? Se houver alguma mudança nesse sentido, ou uma mudança para explicar também aquilo que nós vamos falar já sobre a questão de fotos, filme, mas que vai ser, ou seja, aí das nossas discussões também colocar essa questão, mas se houver de fato uma mudança nesses itens, eu acredito que vai haver uma prorrogação para 31 de dezembro. E já há um projeto de lei pronto. Vou pegar aqui. Tem que achar o som. Não necessariamente que esse texto será aprovado, mas toda matéria que pode ser votada no Congresso Nacional, ela parte de um projeto de lei. E já tem um encaminhamento, um substitutivo ao projeto de lei 2617 de 2015, do deputado Alexandre Baldi, que trata da alteração da 13.254. E dentro dessa alteração, dessa possibilidade de alteração, há a possibilidade de alteração do prazo para 31 de dezembro. É uma previsão de. Agora, eles estão dizendo que vão votar, podem vir a discutir, não necessariamente votar o texto pode ser alterado. Né? Vai para a mesa, discussão, e o Congresso pode não aprovar ou aprovar com ressalvas esse texto aqui. Mas, acredito eu, que se houver, de fato, qualquer mudança na 13.254, automaticamente eles vão prorrogar para 31 de dezembro. Mas, meus amigos, não contem com isso. Sabe por quê? Corram. Busquem as informações. Façam os seus rascunhos para deixar para apertar o botão no momento que vocês desejarem. Mas também não deixem para 31 de outubro. Pode ter congestionamento na rede. Pode ter falta de informações, pode ter uma série de empecilhos e situações que a gente tem visto no nosso dia a dia, do cliente mandar documentação, você começar a perquirir, até de balanço, que a gente acabou de falar de balanço aqui, o balanço é formado lá fora, e você às vezes não consegue compreender determinado tipo de lançamento contábil que está ali, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que colocam lá no ativo, pessoas que botaram dinheiro lá fora, na conta, as empresas acabam se confundindo com as pessoas, não deveriam, mas ele coloca dinheiro lá como se fosse da conta dele. Tudo bem, entrou no banco. Qual é a contrapartida? É empréstimo? É a FAC? É capital? Só aí, você já tem 3 perguntas numa questão só. E se você só consegue ter as perguntas quando você está analisando os documentos. Então, não deixem seus clientes para a última hora esperando que vá prorrogar. É uma dica que tem que ser dada aqui e enfatizada, porque
a gente pode ter problemas. E eu tenho dito, inclusive, para os meus clientes, apertem o botão, porque a gente já está chegando em outubro. Se tiver que retificar, que seja retificado. Não pague o DARF agora. Deixe para depois. Ok? E aí, deixando para depois, você pode deixar, se prorrogado for para dezembro. Se não for, você paga antes. Lembrando que sempre tem um risco, se vocês lembrarem da história, toda vez que se prorroga alguma coisa, os parcelamentos têm sido assim, lança-se um parcelamento com uma determinada anistia, o parcelamento que vem depois, ele é pior do que o anterior. Então pode ser que essa regularização até seja prorrogada até para além de 31 de dezembro, mas há a possibilidade dele, digamos, dessa anistia vir pior do que está. De repente uma alíquota maior, alguma coisa assim. Então eu pessoalmente não contaria com a prorrogação não. Eu também não. Bom, já estou me avisando que o meu tempo já está se esgotando, né, doutora Márcia? A gente ainda tem algumas coisas aqui para falar, talvez eu ultrapasse aí mais uns 2 minutos, mas eu vou passar aqui rapidamente a questão da DERCAT, que é a declaração, né, pela qual você faz a adesão, porque, na verdade, só resumindo, para fins da adesão propriamente dita, você tem 3 documentos a fazer. Pode até ser resumido em 2, mas em primeiro plano são 3 documentos. O primeiro documento é a declaração de adesão, a batizada DERCAT, que é até difícil de falar, né? Diminuir um pouco essas siglas aí, mas é a DERCAT. A DERCAT não é nada mais, nada menos que a declaração de adesão, que é um formulário eletrônico, que aí é um outro problema. Você só a faz se tiver o certificado digital. E não adianta o certificado digital da empresa, não. Eu sou sócio da empresa, então eu já tenho o certificado digital, não. Vá lá correndo e tire um pessoal. Empresas que têm feito isso. Então, porque senão você não consegue fazer a declaração de adesão. E se não consegue fazer a declaração de adesão, não consegue fazer a retificação da declaração de imposto de renda de 2014, ano base 2014, que é o outro elemento necessário à adesão. E o terceiro elemento necessário à adesão é para aqueles que têm ativo no exterior acima de 100 mil dólares, que ele tem que fazer a declaração de capital brasileiro no exterior, batizado de CBE, que é aquela declaração do Banco Central, que também tem uma senha, mas essa é fácil, você pode entrar lá na internet e você fazer uma senha, pode mudar depois, etc. O problema é o certificado digital. Você tem que correr atrás do certificado digital. Eu recomendo aqueles que, digamos, que têm seus clientes que não têm certificação digital e pretendem passar uma procuração eletrônica, que o façam rápido, que certamente, quando chegar no final de outubro, vai ter um gargalo na Receita. A Receita talvez não dê conta de dar procuração para todo mundo que vai querer. Então, adiantem-se, no mínimo, na questão da procuração. Para aqueles que não, digamos, tiverem certificação digital ou não queiram investir na certificação digital até 31 de outubro. Aquela procuração, o outorgante preenche aquele formulário na internet, indica alguém que tenha certificação digital e entrega na Receita para que a Receita possa cadastrar o outorgado como capaz de fazer a declaração. É o mesmo caso do espólio. Quer dizer, o inventariante precisa tirar entre aspas, uma procuração eletrônica em nome do espólio. Um outro ponto que é importante, eu vou voltar um pouquinho aqui atrás, mas são coisas importantes que elas não podem passar. Quando você tem uma sociedade no exterior, as famosas offshore, ninguém declara, mas que são pessoas jurídicas que devem ser declaradas. E essas pessoas jurídicas, eu já vi em 2 casos no escritório, que basicamente os ativos que elas têm são as contas que teoricamente seriam das pessoas físicas, que essas pessoas físicas, como eu falei, colocaram dinheiro na empresa e a empresa vai gerindo, né, esse dinheiro. E aí o que tem eventualmente acontecido? O balanço da sociedade está diferente do saldo da conta em 31 de dezembro de 2014. E é algo a se conferir. E isso é um problema. Porque a base
é o balanço. Eu vou esquecer a conta, não vou fazer uma análise, não vou fazer uma conferência? Não dá, eu não consigo fazer isso. Mas eu já peguei 2 casos em que o saldo da conta, que está em nome da pessoa jurídica, não bate com o balanço que a empresa está apresentando. Então, obviamente, o patrimônio líquido vai ficar diferente, para mais ou para menos. Não tem jeito. Então, como eu falei também, voltando para cá, a regularização dos ativos não declarados não impõe a necessidade de repatriação desses recursos. Se você tem dinheiro para pagar o imposto no Brasil, não precisa necessariamente trazer o dinheiro lá de fora. Se você quiser trazer, não tem problema. Mas se você não quiser, pode manter a conta no exterior, desde que pague o tributo. E tem muita gente fazendo o seguinte: eu quero manter a conta no exterior, mas também não tenho dinheiro no Brasil. Então você pode repatriar só a parcela correspondente ao tributo. Porque quem está fazendo isso precisa de fechar um câmbio. E tem muitos bancos criando uma série de burocracias, mandando preencher. Hoje de manhã a gente teve uma reunião, né, do escritório. Era o Itaú, né? Não era aquele Itaú, né? Tinham 4 folhas a ser preenchida pela pessoa aqui no Brasil, e a pessoa tem conta no Itaú. Mas queria saber a vida toda daquela pessoa para poder autorizar a fechamento de câmbio. Uma coisa que eu queria me adiantar, eu imagino possivelmente vão perguntar, mas eu não quero esquecer, é a questão do fato do contribuinte ser ou não contribuinte brasileiro. O que ocorre? Alguém que tenha adquirido os bens no exterior na condição de não residente, ele tem o direito de retificar a declaração, incluindo esses bens. Se os bens foram adquiridos na condição de residente, ele ele tem o direito, tem a oportunidade de repatriar esses bens. Deixa eu tentar exemplificar. Imagine que você tinha lá o seu tio que morava na Alemanha e morreu, deixou uma herança para você. E aí algumas pessoas dizem, não, herança é rendimento isento. Mas se você não declarou essa herança quando a recebeu, quer dizer, na data do falecimento do seu tio, esse bem é um bem no exterior que você não declarou, então você é aquele chamado crime continuado. Você, a partir daí, você cometeu um crime todos os dias porque você não se desfez do bem, ok? Agora imagine que esse seu tio, você gostava muito dele, o tio adoeceu, você, assim que soube que ele adoeceu, saiu do Brasil. E aí, prevendo que ia passar muito tempo lá fora, fez a sua comunicação de saída definitiva do país e acompanhou toda a doença dele. No 13º mês da sua ausência no Brasil, acompanhando o seu tio falece. Então você adquiriu aquela herança na condição de não residente. E aí o tio falece, você retorna para o Brasil e não informa aqueles bens que você herdou na condição de não residente. Neste caso, é possível você retificar a sua declaração para corrigir um erro de fato de um bem adquirido na condição de não residente e que agora você é residente. Tá? Mal comparando, imagina que, digamos, o Obama resolvesse se mudar para o Brasil. Largou a presidência dos Estados Unidos, resolveu se mudar para o Brasil, chegou aqui por falta de orientação, fez a declaração dele como residente e não colocou todos os bens que ele adquiriu no tempo em que foi presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, ele teria o direito de retificar a declaração, por quê? Porque os bens foram adquiridos na condição de não residente. Ok? Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui, nessa parte de baixo, deverá ser entregue declaração retificadora de ajuste anual, declaração de imposto de renda, pessoa física ou jurídica, né? Referente ao ano calendário de 2014 e seguinte. É o que eu chamo de day after, ou seja, o dia depois. O dia depois é 1º de janeiro de 2015 e nós já estamos em setembro de 2016. Veja, vamos só começar do começo. Eu tenho um ativo, né, que eu vou aderir e vou retificar a declaração de imposto de renda de 2014. Se eu não retificar de 2015, ela está errada, porque eu já tenho um ativo que está ali, na de 14, que não vai aparecer na de 2015. Então eu tenho que fazer essa retificação de 2015. 2.
Eu estou falando, nesse momento eu falei só da retificação na parte daquela coluna de bens e direitos. Opa, mas eu posso ter tido juros nessa aplicação no exterior, eu posso ter tido uma empresa no exterior que me gerou dividendos e eu já resgatei esses dividendos. Muita gente diz assim, mas eu tenho dividendos, mas eu fiz uma viagem e saquei o dinheiro da empresa. Meu amigo, sócio só saca dinheiro da empresa ordinariamente por 3 possibilidades. Uma, em primeiro lugar, lucros e dividendos. Né? Primeira hipótese. Segunda hipótese, a empresa está emprestando alguma coisa para ele. Aí também pode sacar. Terceira hipótese, redução de capital. Só que essa você tem que provar com os documentos de redução de capital. Então, o que sobra no mais das vezes, né, é que você sacou o dinheiro a título de lucros. E se você saca dinheiro a título de lucros, lucro na renda. Só que só é isento os lucros distribuídos por pessoas jurídicas no Brasil. Pessoas jurídicas do exterior, esses lucros são tributados no Brasil. E aí, essa declaração, ela deve ser feita considerando esse rendimento da forma ordinária, vai dizer mensalmente. Ganho de capital maior estrangeiro. E tributado sempre no mês seguinte. E é disso que a própria lei diz o seguinte: se você fizer a adesão e se regularizar, inclusive em relação a esses frutos que foram gerados no day after, você também pode estar sendo beneficiado pelo artigo 138 do CTN, que é não pagar multa. Mas tem juros. Ok? Então, o importante é 14. Declaração de adesão, CBE, Banco Central, declaração de imposto de renda. 15. Declaração de imposto de renda, pagamento dos DARFs sobre frutos gerados por aqueles ativos no exterior. Né? E a CBE, declaração do Banco Central, se você ainda continuar mantendo no exterior mais do que 100 mil dólares. Então, isso tudo está aqui. A gente tem uma tabelinha. Márcio, dá mais 2 minutinhos? Não fica aflita, né? A gente tem uma tabelinha aqui só da questão das penas, não é da questão de prescrição, decadência criminal, não, mas só dos crimes que estão previstos na lei como anistiados, desde que você faça a adesão, atira a lei, e se você não aderir, a possibilidade de acontecer uma pena. Então, se você tiver omissão de informação tributária, fraudar a fiscalização negando informação tributária, você pode estar incorrendo nos incisos 1, 2 e 5, né, do artigo 2º da Lei 8.137, ou no artigo 1º dessa própria lei. Pena 2 a 5 anos de reclusão. Fechando parênteses e abrindo no mesmo tempo, cana dura. E vai por aí fora. Sonegação fiscal, que é o que é mais comum. Uma pena de reclusão de 6 a 2 anos e multa. Sonegação previdenciária, falsificação de documentos. Tem aí a tabelinha, não vou ficar aqui perdendo tempo para discorrer sobre a questão das penas, mas os senhores receberão essa tabelinha aí no material. Né? Exclusão, hipótese de exclusão da lei. O contribuinte que apresenta declarações ou documentos falsos acerca da titularidade da condição jurídica dos recursos, bens ou direitos. Né? Caso o contribuinte venha a ser excluído, serão exigidos dele os valores equivalentes aos tributos, incidentes, inclusive multa e juros. Quer dizer, você pode sair de uma tributação total de 30%, e aí por isso é que eu também digo que, sob o ponto de vista tributário, ou melhor dizendo, financeiro, a adesão também é interessante. Você paga 30%, está livre. Se você não declarar e o fisco pegar, ele vai te autuar como omissão de receita. Omissão de receita, automaticamente você tem uma multa agravada. Sabe qual é a multa? 150% até 220. 300, podendo chegar a 300. Podendo chegar a 300. Então, vamos no mais brando? 150%.
Qual é a alíquota? Ordinariamente vai ser 27,5%, quer dizer, a tabela progressiva, no mais das vezes, 27,5%. Você pega 27,5% mais 150% do 27,5%, mais Selic, vai 80% do teu patrimônio. Mais um motivo para você aderir. Né? E como fica a vida do contribuinte a partir de 2015, inclusive após a regularização? É que nós já falamos. Ó. No caso de bens, direitos, aplicações financeiras regularizados, né, continuem no exterior, os rendimentos por eles gerados, observados os acordos e convenções e tratados internacionais firmados com o Brasil e o país de origem, ou reciprocidade de tratamento, por exemplo, a reciprocidade que o Brasil tem com a Alemanha e com os Estados Unidos. Se a renda já foi tributada lá, a gente tributa aqui compensando o tributo que lá foi pago. Ok? Então são os acordos de reciprocidade. Acordos para evitar bitributação. Determinados acordos para evitar bitributação, eles não tributam determinados tipos de renda no Brasil se eles já foram tributados lá. Exemplo, se eu tiver uma sociedade no exterior que foi tributada lá no exterior, ordinariamente eu acabo aplicando o artigo 7º dos tratados, que diz que só neste caso, só onde a formação da renda aconteceu, é que lá vai haver o imposto de renda. A gente tem que olhar todos os tratados. Eu estou fazendo aqui uma consideração geral. Mas o fato é o seguinte: primeiro antes de mais nada, verifica a origem da renda. Se o país de origem tiver acordo para evitar bitributação com o Brasil, veja se esse acordo tem uma tributação menor para aquele tipo de renda. Se tem zero, porque pode ser tributado só lá e não será tributado aqui. O que não acontece com a reciprocidade. A reciprocidade sempre será tributada no Brasil, qualquer tipo de renda, compensando-se o tributo que foi pago no país onde o Brasil tem acordo de reciprocidade, basicamente Alemanha e Estados Unidos. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de determinados tipos de renda, aluguel, uma sociedade, de um imóvel que eu tenho no exterior, né? Ou lucros de empresas no exterior, a partir da regularização, por isso que eu falo que é o DEACA, eu tenho uma tributação na tabela progressiva, porque se eu tiver aluguel, é carneirinho. Aluguel 15? Salário aqui salário, ok, o salário é 25, né? Ou 27. 25, do exterior é 25. Mas aqui para lá é 25, de lá para lá, de lá para cá é 25. De lá para cá, quando você recebe, é 25 sem dedução nenhuma. Não tem progressividade, mas também não tem alíquota menor. É 25 secos. Ok. Então a gente fica com a informação, mas de qualquer maneira, vejam, o tipo de rendimento, ele é tributado de acordo com o tipo de rendimento. Quer dizer, ele pode ter uma tributação maior ou pode ter uma tributação menor. Né? A gente tem aqui, por exemplo, a tributação de ganho de capital, alienação dos bens e direitos, rendos de aplicação financeira, 15%. Então, não tem jeito, tributação de 15%. Vai dizer, eu tenho que olhar todo tipo de rendimento, tenho que olhar todos os meus extratos, tenho que olhar todos os tipos de ativos para definir qual é a carga tributária no DEACA. Né? É isso que a gente gostaria de colocar aqui como talvez um ponto final. Aqui tem inclusive os atos, aqui, a solução de consulta. Tá? Essa solução de consulta de 2013, se vocês puderem ver a íntegra, ela é muito interessante, porque ela trata de ganho de capital, inclusive, quando a gente está falando de variação cambial, se é tributado no Brasil, se não é, se a renda foi ganha em dólar ou não, se ela foi parcialmente renda ganha em reais, remetida lá para fora, e se essa renda que foi em reais, depois ela acumulou mais renda por conta de juros, ela também tem um tipo de tributação na hora da repatriação. Isso é importante dar uma olhada nessa instrução 118 e nessa solução de consulta que está aqui. E eu queria finalizar, passei algumas lâminas aqui, o meu tempo está esgotado, mas só com duas questões provocativas, antes que os senhores façam outras.
Mas uma delas é: posso ter uma regularização de um bem ou de um ativo qualquer, tem uma conta bancária, que foi transferido por herança lá fora. O Estado pode vir a cobrar o imposto de transmissão, causa mortes e doação, ITCMD? Pode ou não pode? Eu acho que pode. Depende. É o famoso depende. Prazo, né? Começa uma questão de você provar decadência ou não. E uma outra discussão, é uma discussão que está aí ainda, sem uma definição da jurisprudência, mas é o seguinte: quando a gente pega o artigo 155 da Constituição Federal, o artigo 155 da Constituição Federal, que trata dos impostos estaduais, quando ele vem falar do imposto de transmissão, ele diz que, quando se tratar de bens do exterior, precisará de lei complementar que defina a forma de tributar aqui no Brasil. Se vocês perguntarem se existe a lei complementar, não existe. Desde 88 não saiu uma lei complementar nesse particular. Então isso basta para dizer, então, que se eu tiver doado alguma coisa lá fora, eu recebi em doação, não tem imposto de transmissão. Não. Porque, obviamente, os estados, sem a lei complementar, começaram a inserir nas suas legislações internas isso como fato gerador. Quer dizer, você tem que ir para a justiça para tentar não pagar o imposto de transmissão. Então, é um ponto. Existe já uma ação no Supremo Tribunal Federal sem decisão, mas que o Supremo só analisou se ela tem repercussão geral ou não, ou seja, se decidido, quando for decidido, se ela vai ter abrangência para todas as demais instâncias. Então, a repercussão geral já foi verificada nessa ação, porém, não há nenhuma decisão de mérito. Tem uma decisão do TJ do Rio que diz que a lei do Rio é constitucional e vai dizer devido o ITCMD, imposto de transmissão causa mortes e doação, né, que aumentou esse ano de 4,5 para 5, de 4 para 4,5, 5, aqui no Rio de Janeiro. E tem essa discussão, que pode ser, então eu vou provar que eu recebi em doação há 10 anos atrás, o fisco não tem direito mais de lançar. Outra discussão. E por fim, se esse mesmo contribuinte, né, foi instado a pagar ICMS, se ele declarou que ele botou dinheiro lá fora por Caixa 2. Se é Caixa 2, estou falando aqui, obviamente, pessoa jurídica, né? Se é Caixa 2, aí eu digo, é difícil o fisco estadual pegar? Sim, numa situação dessa, mas não é impossível. A lei, ela anistia os tributos federais, mas não tributos de competência de outros entes tributantes. Então, se você tiver uma situação dessa, em que você declara Caixa 2, pode ter uma implicação, sim, porque se é Caixa 2 da sociedade, presume-se uma receita não registrada. Se ela é uma empresa contribuinte do ICMS, uma receita presumida de venda de mercadorias. E o fisco pode cobrar. Se você deve ou não deve, você vai discutir com provas. Ok? Então, senhores, eu finalizo a minha participação. Márcia, peço desculpas pelo avançar da hora e ficamos aqui à disposição, principalmente o doutor Noêmio das Quaresma, que vai responder as questões aí da plateia. Muito obrigado a todos.